Graça e paz, meus amados e queridos seminaristas, alunos e alunas do Seminário Metodista Internacional. Eu sou o pastor Tiago, secretário-geral de Educação Cristã da Igreja Metodista Internacional e professor aqui do seminário. É um prazer imenso estar com vocês nessa volta às aulas, nessa retomada do nosso seminário para mais um ano letivo. E a primeira matéria que nós iremos estudar esse ano é uma matéria central e primordial para a Igreja do Senhor Jesus. É uma matéria que cada um de nós, cristãos e crentes em Jesus, deveríamos nos dedicar a estudar e a conhecer a fundo. Que matéria é essa, professor? É a matéria de soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. Essa matéria é uma matéria que consta em qualquer seminário teológico, em qualquer faculdade teológica, em qualquer curso teológico você vai encontrar essa matéria de soteriologia devido à sua importância na vida das pessoas. A matéria de soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, é aquilo que diferencia as igrejas. Então é o que nós vamos tratar nessa aula de hoje, tá bom? Eu gostaria de, antes de nós começarmos a nossa aula, nós orarmos, falarmos com o nosso Deus, nos elevarmos ao trono do Senhor, para que possamos pedir a Ele sabedoria, conhecimento e a sua iluminação sobre as nossas vidas, para que nós possamos alcançar o conhecimento que Ele tem para nós nessa aula. Tudo bem? Vamos orar? Feche seus olhos aí na sua casa, aí onde você estiver, para que nós possamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai querido, Deus santo, Deus amado, Senhor das nossas vidas. Nesse momento nós entregamos ao Senhor o nosso coração. Pedimos que o Senhor venha, meu Deus, nos lavar, nos limpar, nos remir e perdoar, meu Deus, todos os nossos pecados e falhas. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir o nosso entendimento e o nosso coração. Que o Teu Espírito fale conosco e que nós possamos compreender e aprender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Meu Deus, que o Senhor possa usar a minha vida para transmitir o conhecimento aos seminaristas e que o Senhor possa iluminar também a vida dos seminaristas para que possam compreender, assimilar e viver tudo aquilo que for aprendido nessa aula, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa, né, meu querido irmão, minha querida irmã, é poder estar aqui no seminário para avançarmos ainda mais o nosso conhecimento acerca de Deus e acerca das suas coisas. Eu quero, antes de entrarmos na aula, encorajar você, meu amigo seminarista, minha amiga seminarista, a não desistir. Por que eu estou falando isso? Porque é minha primeira matéria com vocês aqui no seminário e eu sempre faço isso com os meus alunos. Dar um incentivo. Por quê? Porque eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto vocês têm dado duro para estar aqui. Eu sei o preço que vocês têm pagado para estar aqui. Eu sei a luta que tem sido para que vocês possam seguir adiante. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que vale a pena. Vale a pena ir adiante, vale a pena ir até o fim. E isso agrada o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos dá conhecimento. Agora, isso só é possível quando nós buscamos esse conhecimento. Lá em Oséias, a Bíblia diz que o povo perecia por falta de conhecimento. E muitas pessoas às vezes pensam que era um conhecimento que eles não tinham acesso. Só que não é verdade. Deus jamais deixaria, na verdade, o seu povo perecer por um conhecimento que o povo não tivesse acesso. O verso seguinte deixa claro quando diz assim: porque desprezaste o meu conhecimento, eu desprezarei a vós. Então, o conhecimento era desprezado. E muitas vezes nós vemos isso nas nossas igrejas, infelizmente. Pessoas que desprezam o conhecimento. Tem gente que usa aquele versículo dizendo que a letra mata, não é verdade? Pensando que isso fala sobre o ensino teológico. A verdade é que o apóstolo Paulo, quando diz isso, quando escreve esse versículo, ele estava se referindo à lei de Moisés, uma vez que o ensino teológico nem existia ainda. Paulo estava num processo de construção da teologia da igreja. Então, quando alguém falar para você que a letra mata, você diz que isso não tem nada a ver com teologia, meu querido. Isso
foi Paulo falando acerca da lei de Moisés. Então, nós temos que ter compreensão e conhecimento para que nós possamos alcançar um ministério eficaz. Eu costumo dizer que são dois pilares, duas colunas, duas pernas do seu ministério. Uma delas é o chamado de Deus e a unção do Espírito Santo, porque sem ela você não vai tocar o coração de ninguém. Sem ela você não vai ser capaz de levar uma mensagem que transforme a vida das pessoas, porque quem faz isso é o Espírito Santo. Só que a outra perna do seu ministério, o outro pilar, é o conhecimento. E esse você não vai alcançar através de oração, através de jejum, através de consagração. Você vai conseguir e adquirir o conhecimento através do estudo das Sagradas Escrituras e do estudo da teologia. Então eu quero nessa noite encorajar você a estudar as Sagradas Escrituras e a estudar teologia junto conosco, tá bom? Siga adiante, vai valer a pena, eu garanto para você. Quando chegar o dia da sua formatura, eu tenho certeza que você vai olhar para mim e dizer assim: pastor, o senhor tinha toda a razão, valeu a pena chegar aqui, tá bom? Nós temos que dar sempre o nosso melhor para o nosso Deus, não é verdade? Eu tenho certeza que Ele usa você, mas Ele quer usar muito mais. E o limite que Deus nos usa é o limite que nós nos preparamos. Uma vez, uma pessoa, uma missionária muito querida, disse para mim que estudar teologia era bobagem, porque Deus usou até uma mula. Aí eu disse: é verdade, missionária, mas eu não sou uma mula. E eu quero ser usado muito mais do que aquela mula. Aquela mula disse uma frase. Vocês se lembram? A mula de Balaão? Ela disse uma frase, foi o auge da vida dela. Agora, você e eu, o Senhor quer nos usar no conhecimento e no poder para que possamos ganhar vidas para o seu reino. Amém? Vamos entrar na nossa matéria. Eu quero pedir desculpas a você porque o nosso cenário ainda está um pouco improvisado, mas aos poucos a gente está ajustando. Eu espero que para a próxima aula a gente já consiga ter um cenário melhor. Mas hoje a câmera está aqui de frente e o meu computador está aqui do lado. Então, em alguns momentos eu vou olhar para o lado para dar uma olhada nos slides, tá bom? Eu vou olhar para o slide, eu vou ler o slide e imediatamente eu volto para a câmera para que eu possa conversar com você e para que a gente possa avançar na nossa aula. Tá bom? Tá certo? Combinado? Vamos lá. O objetivo desse curso é mostrar a importância da doutrina da salvação na pregação, no ensino e na vida da Igreja Metodista Internacional. 2. Segundo objetivo, levar o seminarista a entender no Antigo e no Novo Testamento o plano de Deus em salvar o homem, identificando suas principais fontes que formam a base do ensino neotestamentário da obra redentora do Senhor Jesus. 3. Estudar cada etapa do processo da salvação, definindo cada uma delas, estudando suas bases bíblicas e como podem ser aplicadas à vida cristã e à pregação do Evangelho pela Igreja Metodista Internacional. 4. Dar a conhecer a nossa doutrina de salvação para que todas as igrejas possam ser edificadas sobre o firme fundamento da fé salvadora em Cristo Jesus, harmonizando-a com o livre-arbítrio e o direito de escolha dado por Deus a todos os indivíduos e, ao mesmo tempo, ter a certeza da salvação. Aleluia! Gente, esses são os objetivos desse curso. Esse curso de soteriologia tem o objetivo de, primeiro de tudo, ensinar a cada um de vocês, seminaristas, membros da Igreja Metodista Internacional. Eu não sei se hoje nós temos algum aluno que não faz parte da nossa igreja. Se você, aluno que não faz parte da nossa igreja, está tendo acesso a essa aula, eu vou falar um pouquinho sobre as doutrinas de salvação e eu vou focar um pouco mais na doutrina de salvação que a Igreja Metodista Internacional e que os metodistas acreditam. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo que eu posso tentar esclarecer e solucionar cada uma delas, tá bom? Mas o objetivo desse curso é levar você a conhecer as doutrinas de salvação e a entender a importância disso. E eu quero começar dizendo que a doutrina de salvação, ou seja, a doutrina soteriológica,
é a doutrina central que diferencia as igrejas. E por quê? Porque o que diferencia uma igreja evangélica da outra não é a liturgia, não é a forma de culto, não é o movimento, não é a forma com que batiza. O que diferencia, a questão central que diferencia uma igreja evangélica da outra é a forma com que ela interpreta e enxerga a questão da salvação. Por exemplo, os presbiterianos, eles entendem a salvação como uma eleição feita por Deus e uma predestinação antes da fundação do mundo. Logo, Deus já determinou e escolheu aqueles que devem ser salvos e aqueles que devem se perder. Diante disso, a maior preocupação deles não é com a pregação da santidade ou uma vida de santidade, mas é com o ensino e a pregação da salvação. Por quê? Porque eles acreditam que os eleitos e os escolhidos vão, através de uma ação do Espírito Santo, responder à pregação do Evangelho e à pregação da salvação. Por isso, o foco central dos presbiterianos é esse. Já, por exemplo, as igrejas pentecostais em geral, a doutrina de salvação das igrejas pentecostais em geral é que a salvação é fruto de um relacionamento com Deus. E a partir desse relacionamento, nós alcançamos a nossa salvação. Ou seja, para que você possa ser salvo, você precisa estar em um relacionamento sério e profundo com Deus. Se você não está num relacionamento profundo com Deus, você não tem certeza da sua salvação, ou você não tem a sua salvação. Percebem a diferença? Já nós, metodistas, cremos que a salvação ela é pela graça, mediante a fé, e que ela é uma obra exclusiva de Deus. O homem não tem nenhum mérito na salvação. O homem não tem parte no processo de salvação. Se o homem tivesse alguma participação na sua salvação, a salvação seria pelos méritos do homem ou por suas obras, o que não é verdade, não é isso que nós cremos. Deus, ele em todo o processo da humanidade, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento e até os nossos dias, Deus ele tem interesse na salvação do homem. A palavra do Senhor nos diz que Deus não quer que nenhum homem se perca. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte dos ímpios. Por quê? Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Então Deus ele construiu e elaborou um plano de salvação para que, através da graça dele, através da graça do Senhor Jesus, por meio da fé, nós alcançássemos essa salvação. Só que essa fé salvífica, essa fé capaz de produzir salvação, ela não vem de nós. Ela não brota em nossos corações a partir de nós mesmos. Não é um exercício humano. Não há nada que o ser humano possa fazer para alcançar essa fé. Essa fé é dom de Deus. Logo, Ele nos dá, Ele nos cede, Ele nos oferece gratuitamente essa fé salvífica, essa fé salvadora. A partir da obra exclusiva de Deus, o homem pode dizer sim ou dizer não a essa salvação. Percebem a diferença? Nós acreditamos que Deus ofereceu ao homem, que Deus deu ao homem a sua graça, que Deus, através do sacrifício de Jesus, comprou para si todos os homens, mas Deus nos deu o direito de escolher se queremos ser salvos ou se rejeitamos essa salvação. É como se, na verdade, é que o fato central é, quando estamos em Cristo, quando aceitamos a Cristo, quando confessamos a Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos salvos. Percebem? Agora, é possível que o homem rejeite a salvação? É possível. Uma vez eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que é como se a água dissesse para o peixe:
se você sair de mim, você vai morrer. Você precisa estar em mim, você depende de mim para você viver. E o peixe diz, não, eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso escolher o que eu quiser, eu não vou ficar aqui sendo mandado por você, e pula para fora da água. O que acontece? O peixe morre. Entende? Assim somos nós. Nós precisamos estar em Cristo, porque Ele é a nossa salvação. Foi Ele quem nos comprou, é através da graça dEle, é através da fé que Ele nos dá que nós alcançamos a salvação. Mas, se nós escolhermos e com a nossa boca dissermos que nós não queremos, que nós rejeitamos essa salvação, por mais que Ele sofra com isso, porque Ele nos ama e Ele nos quer eternamente ao seu lado, mas Ele respeita a nossa escolha e a nossa decisão. Percebe? Qual a importância desse módulo? No primeiro módulo, aliás, esse módulo de soteriologia, nós vamos estudar toda essa questão da doutrina da salvação, né? E nós vamos estudar a convicção da salvação, nós vamos estudar a condição para ser salvo, nós vamos estudar uma série de aspectos que falam a respeito da doutrina da salvação. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite. Todo salvo, ele tem a convicção de que ele é salvo. É fundamental você ter convicções na vida. A Bíblia garante que é possível ter a convicção da vida eterna. Sem essa convicção, é impossível viver a vida abundante que Cristo veio oferecer. A doutrina de salvação esclarece, fortalece e torna essa convicção uma experiência real e prática na vida dos membros da Igreja Metodista Internacional. Por isso é importante deixar bem claro a posição da Igreja sobre a teologia da salvação. Ou seja, nós precisamos ter a certeza da salvação. Tem algumas denominações que a doutrina de salvação dela, enquanto a pessoa está viva, a pessoa não tem certeza da salvação. Porque ela pode a qualquer momento da sua vida pecar. E se ela pecar, ela perde a salvação. Vocês já viram doutrinas assim? Tenho certeza que sim. Quando, na verdade, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É possível você ter a certeza de que você está salvo. E você só está salvo se você tem essa certeza. Percebe? Se não existe em você uma convicção da sua salvação, é sinal que você ainda não é salvo. É sinal que você ainda não viveu essa experiência de salvação com Jesus. É porque você ainda não viveu esse processo salvífico, essa experiência salvífica através do sangue de Cristo, através de um momento em que você se entrega para Ele, se rende a Ele e Ele o alcança, Ele o salva. Isso é algo muito marcante na vida de um crente e é algo que nos faz ter a certeza da nossa salvação. É interessante que quando alguém vai à frente num culto, a partir de uma mensagem, uma pregação que gera aquele apelo, e quando a pessoa vai lá na frente, quase todas as vezes as pessoas elas se debulham em lágrimas, não é verdade? Billy Graham ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz que todos aqueles que aceitaram Jesus com um sorriso no rosto não tiveram um encontro real e verdadeiro com Jesus. Sabe por quê? Porque quando o Senhor nos alcança, quando a graça de Deus ela é derramada sobre nós e nós entendemos o que é o Evangelho, o que é a salvação, e nós temos essa experiência de salvação, nós temos consciência do nosso pecado, nós temos consciência das nossas transgressões, nós temos consciência do tamanho da graça de Deus que nos alcançou, mesmo sem a gente merecer. Mesmo nós não tendo o menor mérito ou a menor possibilidade de ser salvos por nós mesmos,
nós sabemos que Ele nos alcançou, que o seu infinito amor veio sobre a nossa vida, que a sua graça foi derramada sobre nós, e isso gera em nós um temor, uma alegria, um gozo, e ao mesmo tempo nós não conseguimos aguentar e vamos às lágrimas. Então, se você ainda não teve essa experiência, eu tenho certeza que todos aqui já tiveram, mas se porventura alguém ainda não teve, tenha certeza que Deus quer salvar você. Agora, se você já teve essa experiência, eu acredito que todos aqui tenham tido, você precisa ter a certeza e a convicção da sua salvação. Condições para ser salvo. A condição para ser salvo é assim: torna-se filho de Deus. Perdão, a condição para sermos salvos e que nos torna filho de Deus é o novo nascimento. Não tem outra forma de entrar no reino de Deus. Quando Paulo diz que nós éramos mortos nos nossos próprios pecados, nós éramos fruto do pecado de Adão, e a nossa natureza pecaminosa nos inclinava para o pecado. Só que, no momento em que conhecemos a Cristo, nós nascemos de novo. E esse novo nascimento é a condição para a salvação. O novo nascimento é o resultado de um processo pelo qual o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso inclui algumas coisas interessantes. Primeiro, quando o Espírito Santo convence alguém do pecado, da justiça e do juízo, esse alguém arrepende-se dos seus pecados e confessa os seus pecados. A referência disso está lá em Atos 20, 21 e Romanos 3, 23. Eu vou mandar para vocês as apostilas, vocês vão poder ver isso com mais clareza. Mas por que isso é interessante? Porque no momento em que o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, a obra redentora do Espírito Santo, que nos leva até Jesus, é interessante que Paulo, lá em Tito 3,5, se eu não me engano, ele fala sobre o lavar regeneratório do Espírito. É o Espírito que nos leva até Cristo. É o Espírito que produz em nós esse movimento e esse processo da salvação. E quando isso acontece, quando essa obra do Espírito Santo, quando essa obra da graça acontece na nossa vida, isso gera em nós arrependimento. Mas não é um arrependimento qualquer. É um arrependimento dos pecados. Tem pessoas que se arrependem não do que fizeram, mas se arrependem porque descobriram. Se arrependem porque foram pegas. Se arrependem porque foram punidas. E se não tivessem sido pegas ou se não tivessem sido punidas, não teriam se arrependido. Esse arrependimento não serve. Esse arrependimento, ele se traduz num mero remorso, que não muda a vida de ninguém, não transforma a condição de ninguém. Mas o verdadeiro arrependimento é aquele que você se arrepende não porque alguém descobriu, ou não porque você foi pego, ou porque você foi punido. Não. Você se arrepende porque você tem consciência que aquele seu ato fere a santidade de Deus. Você tem consciência de que aqueles seus atos entristecem ao teu Senhor, fazem com que o teu Senhor fique triste por causa daquilo que você fez. Você tem consciência de que aquilo está fora dos padrões e dos mandamentos de Deus para a sua vida. E aquilo te entristece. E aquilo gera um arrependimento. Que quando você se arrepende, e aí vem a segunda parte, confessa os seus pecados. A Bíblia diz que se confessares a Deus os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então acontece o perdão. No momento em que você aceita esse perdão, você é perdoado por Cristo, e aí você não deve mais cometer esses pecados. Ou você deve lutar para que não cometa mais esses pecados. Porque a partir desse momento, você não é mais escravo do pecado, você é livre do pecado, e o pecado, ele passa a não existir mais na sua vida. Agora, o cometimento de alguns pecados, ele tem que ser um acidente no percurso da sua vida. Ele não pode mais ser uma prática, porque agora você é alguém salvo por Jesus. Segundo, além de arrepender-se e de confessar os seus pecados,
É preciso crer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Isso também está lá em Atos 20, 21. Gente, crer na língua portuguesa significa acreditar. E muita gente acaba usando esse texto para generalizar a salvação, para dizer que qualquer um que acredita em Jesus está salvo. Mas o crer bíblico, o sentido bíblico da palavra crer é muito mais profundo. É acreditar a ponto de se entregar e de mudar de vida por causa daquela pessoa, por causa daquilo em quem você, no que ou em que você, ou em quem, desculpa, você acreditou. Isso é o crer bíblico. Então, se você crê em Jesus, você acredita nele a ponto de mudar a sua vida por causa dele. Entende? Então, crer e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal. A partir desse momento, você não pode mais crer que a sua intercessora com Deus é Maria. Você não pode mais crer numa estátua de pau, de pedra, de metal. Você não pode mais crer num orixá. Você não pode mais crer numa entidade. A partir desse momento, o único Senhor da sua vida é Jesus Cristo, aquele que morreu, passou 3 dias morto, ressuscitou ao 3º dia e hoje vive, reina e está assentado ao trono à destra do Pai. Aleluia. Esse é o seu único Senhor e Salvador. No momento em que você alcança isso, que você conhece isso, que você busca isso, você com certeza vai alcançar a sua salvação, ou alguém que faz isso alcança a sua salvação. Terceira condição para ser salvo é confessar publicamente que você é um filho de Deus. Você já percebeu que sempre que alguém aceita Jesus, ele precisa confessar publicamente? Tem aquela oração, né? Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, diante de toda a igreja, diante de toda a congregação. Por que isso? Porque você precisa confessar publicamente, dar testemunho de que Cristo é o seu Senhor e de que Cristo é o seu Salvador pessoal. Então, vocês pastoras, conduzam as pessoas nesse momento, mas não simplesmente fale algo para eles repetirem, entende? Você precisa ensinar, explicar para ele a importância da decisão que ele está tomando. Você precisa explicar para as pessoas que estão nesse momento o que representa e o que significa essa oração que ele está fazendo diante de toda a igreja, para que ele possa, de fato, ter consciência do que ele está fazendo, para que essa oração, de fato, possa confessar que ele é filho de Deus e possa levá-lo até a salvação. Quarto, entregar a vida para que Jesus Cristo a dirija por meio da revelação do Espírito Santo em harmonia com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ou seja, alguém que é salvo por Jesus entrega a vida para ele, para que ele a conduza, para que ele a dirija, para que ele possa tomar as decisões nas nossas vidas, nos conduzir, indicar o nosso caminho. Isso significa que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós dizemos sim para o chamado dele, nós abrimos mão da nossa vida para que ele vive em nós. É como Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é fundamental para que alguém seja salvo por Jesus. Dessa forma, é possível declarar que é Deus quem dá a salvação inteiramente pela graça. O que significa graça, gente? Graça significa favor imerecido. Ou seja, eu não mereço esse favor. Eu não tenho o menor mérito nesse favor. Não tem absolutamente nada que eu faça que me permita ou que possibilite que eu seja merecedor daquilo. Entende? Por isso é graça, é um favor imerecido, é algo que Jesus faz por mim, mesmo sem eu merecer. A salvação é fruto da bondade e da misericórdia de Deus, sem qualquer mérito humano. Isso está lá em Efésios 2, 8, 9,
Tito 3, 4, 5 e Atos 3, 19. Dessa forma, é possível declarar: o homem precisa, diante da oferta de Deus, Deus nos oferece a possibilidade da salvação. Nós não tínhamos direito à vida eterna. Deus nos oferece esse direito. Mas o homem precisa reconhecer que sem Jesus ele está perdido permanentemente. O homem precisa reconhecer que sem Jesus o caminho dele é a perdição eterna. Sem Jesus não há esperança. Sem Jesus não há solução. Diferente da doutrina dos pelagianos, né, que eles acham que o pecado original de Adão só afetou Adão. Logo, todas as demais pessoas podem, pelas suas boas obras, alcançar a salvação. Isso é uma bobagem. Se alguém pensar dessa forma, está perdido. Porque a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, mas o que não crê já está condenado. Ou seja, se alguém acha que vai ser salvo pelos seus próprios méritos, já está condenado. Segundo, o homem precisa desejar viver uma vida abundante. Só que essa vida abundante, muita gente confunde, achando que tem a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Vida abundante é uma vida completa, é uma vida de paz, é uma vida cheia do Espírito Santo aqui na Terra. Isso é uma vida abundante. 3, ele precisa arrepender-se dos seus pecados. E 4, ele precisa entender que é pela fé que ele entrega totalmente a sua vida para Jesus Cristo. Benefícios de nascer de novo. Primeiro benefício: quando você nasce de novo, todos os seus pecados são perdoados. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, mas eu matei, eu roubei, eu defraudei, eu fiz muita coisa errada. Não importa. No momento em que você nasceu de novo, todos os seus pecados foram perdoados. E como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará condenação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Olha que coisa maravilhosa. Não é verdade? Então, primeiro benefício do nascer de novo é que todos os seus pecados são perdoados. Segundo, você se torna filho de Deus. Que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa isso. Antes, o homem natural, ele é escravo do pecado e logo de Satanás. Mas quando o Senhor morreu na cruz para nos salvar, ele praticou ali um ato de compra. A redenção nada mais é do que um ato de compra. E quando ele nos comprou para si, nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser servos de Cristo. E aí Cristo diz: já não vos somos servos, mas amigos, porque vocês fazem a vontade do meu Pai. E a Bíblia diz que nós somos feitos filhos de Deus por adoção a partir de Cristo. Olha que coisa incrível e maravilhosa, não é? Então, nascer de novo torna você um filho de Deus e faz com que você pertença à família de Deus. Que coisa maravilhosa. É declarado por Deus como justo aos seus olhos. Não confunda. Não é que você passa a ser justo, porque o homem nunca vai ser justo, mas ele passa a ser justo aos olhos de Deus, porque quando Deus nos olha, ele vê a obra de Cristo sobre as nossas vidas. Porque quando aceitamos ao Senhor e somos salvos, o sangue de Cristo e a obra de Cristo nos justifica. O mérito de Cristo nos justifica. Nos faz ter paz com Deus. Que coisa maravilhosa. E nos deixa livre de qualquer condenação. Aquele que nasce de novo recebe vida nova, novos propósitos, novos hábitos, novos comportamentos, uma nova maneira de viver e de pensar. É impossível você nascer de novo e continuar vivendo uma vida velha. Você nascer de novo e continuar vivendo como vivia antes. Tanto que o apóstolo Paulo diz: aquele que matava, não mate mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Isso é um dos benefícios do novo nascimento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Razões para ter certeza da salvação. Pastor, o senhor disse aí que nós temos que ter certeza da salvação. Mas que razões eu tenho para ter certeza da salvação? Primeiro,
A Bíblia nos garante. A Bíblia diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18, João 5,24 e 1 João 5, 11 e 12. A Bíblia, ela declara e ela nos garante que nós somos salvos. Segundo, Romanos 8,16, o Espírito dá testemunho. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho, é porque eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, é porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Pela presença do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 a 24. Quando você é salvo, você produz e apresenta para o mundo, através da sua vida, o fruto do Espírito. Também pelo desejo e empenho pela santidade. Quando alguém é salvo, gente, esse alguém tem o desejo de viver intensamente uma vida de santidade. Além disso, nós podemos afirmar que Deus não mente. O Espírito Santo confirma isso. E a transformação das nossas vidas também garantem que somos salvos. Quem éramos? Éramos injustos, éramos adúlteros, bêbados, ladrões, impuros, afeminados, maldizentes, avarentos, idólatras, sodomitas, dentre várias outras coisas. Quem somos hoje? Lavados, remidos, santificados e justificados por Deus. Aleluia. Os primeiros não podem entrar no reino de Deus. Nós, que somos lavados, santificados e justificados, é Deus quem faz a transformação, por causa do seu grande amor em minha vida e em sua vida. Quem éramos? Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em todas as malícias e invejas, odiosos e odiando uns aos outros. Quem somos? Salvos, regenerados, herdeiros de Deus, justos para receber a vida eterna. Coisa linda, não é verdade? Evidências de que somos salvos. Desejar conhecer e praticar a palavra de Deus. Seguir o exemplo de Cristo e viver como Ele viveu. Não viver na prática do pecado. Falar de Jesus a outras pessoas. Manter comunhão com Deus e com os irmãos. Amar os irmãos e expressar esse amor vivendo em comunhão com eles. Aleluia. Conclusão. Deus não salva para dar uma vida inativa e infrutífera. Deus nos salva para que sejamos ativos, para que sejamos frutíferos, para que possamos mostrar para o mundo como é bom ser salvo por Cristo Jesus. Desde o momento que alguém o aceita, deve ter a disposição de servi-lo, de estudar a palavra, de falar dele às outras pessoas, de contar para todos que ele é o nosso Senhor e que ele é quem nos dá a vida eterna. Ao aceitar Jesus, essa forma de crer, é preciso estar convicto da nossa própria salvação e no processo de desenvolvê-la no nosso viver diário, como ensina Paulo aos Filipenses no capítulo 2, verso 12, quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Meus queridos, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que você tenha aprendido bastante e desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Terça-feira que vem, espero que já com um cenário novo, nós estaremos colocando a segunda aula da nossa matéria de soteriologia. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.